Bom dia, meus amores, como vão vocês? Nós vamos falar hoje sobre gêneros textuais. Por que eu escolhi esse assunto, né? Porque tem no módulo de vocês, no capítulo 14, da página 50, tem aí textos para registrar e justificar. Então, o que nós vamos estudar, não é? Vocês vão estudar juntamente comigo, são os textos verbais. O que são aqueles textos verbais? Aqueles textos que são escritos, né? E os textos não verbais são aqueles textos com imagens. Então, no caso da página 51, né? A página 50 mostra um texto com bastante figuras, bastante texto também. Então, misturar esse texto, essa linguagem mista, que mistura o verbal e o não verbal. Então, isso tudo aqui, né, nós vamos entrar agora em discussão sobre esses textos verbais. Então, existe o que? Textos para registrar e justificar. O capítulo fala sobre esses textos de registro e justificação. Então, são textos com interpretações que vocês vão ler, certo? E depois vão responder essa atividade. Então, na página 53, onde tem a produção de textos, falando também como produzir um texto, vocês vão ler e vão responder, né? E eu vou colocar lá no Clipe Escola, deixa eu logo iniciando, falando com vocês, que eu vou colocar lá no Clipe Escola as questões do Enem, que vale 2 pontos. Essas questões do Enem, eu vou colocar as datas que vão ser entregues, tá bom? Agora, essa atividade que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? Essa atividade que eu vou passar aqui nesse vídeo, vocês vão responder hoje e me entregar, mandar hoje, certo? Até meia-noite vocês podem me entregar. Não pode passar de não me entregar hoje. E o das questões do Enem, vocês vão responder só o gabarito e enviar para o meu Gmail no dia que eu pedir. Então, nós vamos falar sobre esses gêneros, né? Para que a gente possa refletir e ver o que são gêneros textuais. Então, a gente sabe que os gêneros, ele abrange todos os tipos de texto. Então, são diversos tipos de gêneros literários. E ele é classificado como sua forma. O gênero, por exemplo, existem os gêneros literários, que são aqueles poemas, são aqueles gêneros dramáticos, líricos, narrativos. E tem diversos tipos desses gêneros. Então, né, no módulo de vocês, no capítulo que eu falei aqui com vocês, esse capítulo 14, ele tem, né, ele é todo feito em texto e vocês vão ler o texto e vão responder em relação ao texto, tá bom? Existem também falando sobre charges, sobre cartoons, também que são textos, né? História em quadrinhos, tem falando também sobre tirinhas. Tudo isso está no texto. Tem uma charge que vocês vão olhar e vão responder. Então, tudo é baseado em texto, em interpretação textual. Por isso que eu vou dizer a vocês as páginas aqui, certo? Depois, quando eu for terminando aqui a aula, eu vou dizer a vocês o que vocês vão responder. Então, tem textos para comentar, tem textos para justificar. Então, aí isso é para a gente trabalhar a nossa interpretação, vocês trabalharem aí a interpretação de vocês. Então, é diferente gênero textual de tipo textual. Então, presta atenção. Os gêneros textuais são diversos tipos. Como eu falei, são as charges, fábulas, receitas, né? Receitas passadas por médicos, blogs, outdoor, tudo isso é gênero textual. Mas tipo textual é o tipo. E nós temos tipologia. Quando se fala em tipologia, são os tipos de texto. Quais são eles? Nós temos o texto narrativo, o argumentativo dissertativo, o descritivo e o informativo ou injuntivo. Então, nós vamos ver cada um desses, né? Para quando vocês forem ler num texto, no livro de vocês, certo? Vocês vão aí saber responder esse texto. Tem também a leitura de formulários, que vocês também vão fazer essa leitura de formulário e vão responder, certo? São muitas atividades aqui para vocês fazerem relacionada a esse texto. Então, diz assim: os gêneros textuais, eles são inúmeros. Aí abaixo nós temos conto maravilhoso, conto de fadas, fábulas, carta pessoal, carta
tem a carta comercial, tem a lenda, telefonema, poemas, narrativa de ficção científica, romance, conto, piada, relato de imagem, de viagem, autobiografia, biografia, currículo, notícia, biografia. Então, são inúmeros os gêneros. Os gêneros são inúmeros. As tipologias que eu disse a vocês que são aqueles, né? Narrativo, descritivo, informativo, né? Ou também o chamado injuntivo, e o dissertativo argumentativo, né? O que vocês usam com Lucas para fazer uma produção textual para Enem, para faculdade, para vestibulares. Então, nesse texto aí, o que é que eu vou dizer para vocês? Vocês vão comentar, vocês vão ler, comentar o texto e justificar. Então, vocês vão trabalhar mais aí com a escrita, com a produção de texto. E o que quer dizer a justificativa? Olha só, quando a gente não cumpre um compromisso, a gente sente a necessidade de apresentar as razões que justificam a nossa falta, não é isso? Por exemplo, quando você não vai à escola ou não vai a alguma festa por algum motivo, você tem que justificar. Então, essa justificativa tem sido assim um constante em vários gêneros. Então, nos enunciados das questões da coleção aqui que vocês vão ver do módulo, no capítulo 4, por exemplo, tem solicitado aí que vocês justifiquem as respostas. Por exemplo, se eu dissesse assim, os tipos de textos são classificados em 2, sim ou não, aí eu boto, justifique a sua resposta. Então, no nosso módulo aqui, tem sempre essa justificativa. Então, justificar é comprovar, é expor, é revelar conhecimentos que fortaleçam argumentos, é dar opiniões e ideias enunciadas, né? Então, o enunciador ele pode demonstrar maturidade ao comprovar em seu texto os fundamentos do que defende ou do que demonstra. Então, em dia de eleição, por exemplo, se não pudermos votar, vamos ter que justificar o não comparecimento ao local em que votamos. Então, a justificativa por ausência às urnas, ela pode ser efetuada em qualquer cartório, no caso eleitoral. Então, no prazo de 60 dias, né, a partir da data da eleição. Então, podemos também justificar a nossa ausência às aulas. Em geral, fazemos isso oralmente, apresentando aos professores as razões que nos impediram de assistir às aulas, né? E há gêneros textuais em que predomina a justificativa, embora pareça haver poucos gêneros que se limitam a justificar. Então, sabemos que a justificativa ela pode inserir-se na maioria dos textos que produzirmos. Escrevemos bilhetes, damos recados, digitamos mensagens eletrônicas, telefonamos com o intuito de justificar algo que gostaríamos de explicar, né? Para conversar sobre alguma coisa, para dar justificativa porque não fez o teste, porque não apareceu a uma festa. Então, tudo isso é justificativa. E o texto aqui, né, esse módulo, nesse capítulo, tem sempre isso aí. Vai ter aí, no caso, essa interpretação de vocês em relação aos textos, tá bom? Em relação aos textos. Então, para se justificar também, precisa-se também ter coesão e ter coerência, né? Você não pode dar uma justificativa, por exemplo, porque você não compareceu à eleição, você não pode justificar dizendo que não compareceu a eleição mudando de assunto, né? Dizendo totalmente um assunto diferente. Então, aí vai estar sem sentido, vai estar sem coerência no momento. Então, a gente precisa tanto escrever, como justificar, como interpretar, tendo a coerência no texto, não é? Na produção que fizermos, que vocês fizerem. Aí nós temos alguns exemplos de alguns textos, alguns gêneros textuais, né? Mais detalhados. Nós temos a carta. Nós sabemos que a carta aberta ela é destinada à sociedade, né? Existe aquela carta comercial que vai para as empresas. Já a carta pessoal é uma carta sua, a linguagem ela pode ser uma linguagem informal, porque é uma carta sua, uma carta pessoal que você está mandando para alguém que você conhece. Então, você pode usar a linguagem informal. Já na carta comercial, você vai utilizar aí a linguagem formal, não é mesmo? Aí temos o diário. Então, o diário também é uma coisa sua, é um diário pessoal. A linguagem, ela deve ser uma linguagem informal, né? Constar a data que geralmente você tá
tá enviando, pode você escrever para você mesma ou escrevendo para o seu diário. Querido diário, hoje eu... Então, vem sempre na primeira pessoa relatando, né, o que aconteceu naquele dia, naquele momento. Às vezes a pessoa se desabafa fazendo um diário, escrevendo, né, para você mesma. A notícia, ela já apresenta uma linguagem narrativa. E a gente sabe que tanto narrar como descrever faz parte aí, né, da notícia. E qual é o objetivo? A gente sabe que é informar algo que aconteceu. Então, tem um exemplo que diz assim: como já foi dito, os gêneros textuais, eles são inúmeros. Por isso, seria impossível estudá-los ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente estuda aos poucos, tá? Então, para se produzir um bom texto, ele é importante estudar as suas características. Então, desde pequenininho lá, que vocês vêm estudando esses tipos de gêneros, para a gente poder fazer, não é, aqui a compreensão e interpretação. Porque existe diferença em compreender e interpretar. Não é? Compreender, você leu e você compreendeu, você está entendendo ali o texto. Mas agora você vai fazer o que é a sua interpretação. Né? O que é que você está entendendo dali? O que é que você tira daquele texto? Então, muitas pessoas se atrapalham com isso, de compreensão e interpretação. E o que está faltando entre a gente assim, é entender o texto, é interpretar. Né? Essa é falta de interpretação, porque a gente não utiliza só interpretação em literatura, nem só em língua portuguesa. Nós usamos a interpretação textual em matemática, num texto de química, num texto de ciências, num texto de inglês. Então, a gente precisa fazer essa interpretação. Então, os textos narrativos, a gente sabe que apresentações, como ele é estruturada em apresentação, desenvolvimento, clímax e tem o desfecho, né? Tem o enredo, os personagens, aqueles personagens que narram a história, personagens que são narradores, personagens que são narrador-personagem, narrador-observador e o narrador onisciente, né, que usa a primeira e a terceira pessoa juntas. E nós temos aí exemplos de gêneros textuais. Nós temos o romance, a novela, a crônica, contos de fadas, fábulas e as lendas, certo? Já o texto descritivo, ele relata e expõe determinada pessoa, pode ser objeto, lugar, acontecimento. E existem aí exemplos de gêneros textuais descritivos, né? Aquele que descreve. Os diários, os relatos de viagens históricos, a biografia e a autobiografia é um relato. A notícia, o currículo, listas de compras, cardápios, os anúncios de classificados. Esses textos, esses gêneros, eles são descritivos porque você descreve, né? Uma lista de compra, você está descrevendo o que você quer. Então, é chamado aí, é um texto, é um tipo de texto, né? Que é o texto descritivo. Já o dissertativo argumentativo, esses textos dissertativos são aqueles encarregados de expor assim, um assunto, um tema. E a estrutura ela é dividida em três. Nós temos a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Né? Vocês já devem ter estudado isso com Lucas. Se não estudou, vai. Acho que sempre está passando, porque ele faz produções textuais, pede para vocês fazerem produção. E sempre utilizar na terceira pessoa, né? E não repetir tantas palavras. Então, nós temos aí exemplos de gêneros textuais dissertativos. É um editorial jornalístico, é uma carta de opinião, uma resenha, um artigo, um ensaio, uma monografia, né, que é a dissertação de mestrado, tese de doutorado. E essa linguagem que vocês devem usar é a linguagem formal, né? A variedade culta, a variedade da norma padrão, né? Que vai ser aí aquela variedade culta, que a gente precisa saber escrever para poder fazer um belo texto. Então, quem escreve e lê sempre vai adquirir mais conhecimentos, vai escrever bem, vai escrever melhor. Aí nós temos o expositivo, aquele que expõe, então a função de uma determinada ideia, de expor a informação, né, de expor aí para comparar. Nós temos aí exemplos de textos expositivos, seminários são expostos, né, palestras, as conferências, a gente ali expõe as nossas ideias. As entrevistas, os trabalhos acadêmicos, a enciclopédia, os verbetes de dicionários, tudo aí são exemplos de gêneros textuais, né, que estão ligados aí à tipologia textual, né, o expositivo, aquele que expõe
certo? Aquele que expõe. Na página 87, vocês têm um texto, né? E vocês ao lado, ele foi publicado no Brasil, das placas. Aí tem, e vocês vão aí ler e depois vocês vão interpretar essa placa, certo? Então é assim, são vários tipos de texto, gente, que tem aqui no módulo, que vocês vão fazer. Eu vou dizer agora a página, certo? E vocês têm até meia-noite para postar essa atividade desse capítulo 14, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Então olha só, vocês vão responder, a página, vocês vão responder as páginas. Você vai ler a página 50, que é para você ver, observar, para depois responder. Vocês vão responder a página 51, tudo é interpretação de texto. 51, ó, vão responder a página 51 a 56, 51 a 56. No texto é 2. Depois vai passar para a página 58 a... Deixa eu ver aqui. 58 a 71. Certo? 58 a 71. Tá bom? Então, essas páginas aí você vai responder e me mandar hoje, tá? Vai me mandar hoje. Vou postar as questões do Enem, mas as questões do Enem, né? As questões do Enem, eu não vou querer hoje não. Vocês vão me mandar na data indicada que eu vou colocar lá no Clipe Escola, tá bom? Mas preste atenção nesse registro e nessa justificativa de textos, certo? Nessa justificativa de textos. Então, aí, continuando, né? Nós temos aí o texto injuntivo. Que texto injuntivo? O texto injuntivo, ele também pode ser chamado de instrucional, porque ele indica instruções. É aquele que indica uma ordem, né? O modo, por exemplo, tem o emissor e tem o receptor. Por exemplo, e ele sempre vem, na maioria das vezes, no modo imperativo. Nós temos exemplos aqui, a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, o manual de instruções, o regulamento, os textos prescritivos. Então, são tipos de textos injuntivos, tá bom? Então, hoje é só isso, né? Parem para fazer atividade, certo? Eu sempre posto o vídeo sempre antes, para que dê tempo de você responder, você assistir com calma. Seguindo, não esqueçam de fazer o fichamento com esse vídeo aí, com esse assunto, tá? É o nosso assunto de gramática. Estejam todos bem, que isso passe logo. Sempre eu estou falando isso com vocês. Um beijo no coração de cada um.